São Paulo abre negociação para contratar Kevin Zenon. Hoje tem São Paulo em campo, é dia de estreia na temporada com novidades aí para o jogo de hoje. Também tem jogador fora, é verdade, vamos falar muito sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilidade, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo domingão aí, 5 da manhã. Vamos embora aí para mais um vídeo e aqueles domingos aí sem jogo, sem futebol, sem São Paulo, acabaram. Porque hoje é dia de Tricolor em campo, é dia de fazer aí a estreia na temporada de 2026, né, meu parceiro? Hoje a gente começa a se irritar, né, aí já com São Paulo na temporada. Agora começa aquela maratona doida, aquele calendário de doido, jogo a cada 2, 3 dias, irmão. Daqui vai até o meio do ano, né? Porque o meio do ano tem a parada para a Copa do Mundo, né? E depois volta aquela loucura que é o futebol brasileiro novamente, né? Então hoje começa a maratona, irmão. Tem uma porrada de jogo do São Paulo nesse mês, né? Se não me engano, tem 7 jogos aí em 20 dias, é loucura o começo de temporada do São Paulo, bizarrice, né? Com um monte de clássico, né? Já tem estreia contra o Flamengo, é uma loucura total, né? O calendário e os primeiros jogos do ano também já são bem difíceis aí, tanto que a gente já estreia fora de casa contra o Mirassol. São Paulo aqui dos 4 grandes de São Paulo, aí do Paulistão, teve com sobras a pior tabela, com sobras, né? Foi isso aí que a Federação Paulista fez, né? Deu de presente pro São Paulo depois da eliminação de 2025, sei que vocês lembram como foi, né? Lá, aquele pênalti lá bizarro do Vitor Roque, né? Então a gente foi eliminado daquele jeito no Paulista no ano passado, né? E como premiação, a Federação deu a pior tabela pro São Paulo no ano seguinte. São Paulo Futebol Clube, né, cara? E seus bastidores aí, simplesmente impressionante, né? Ó, ontem, no sábado, tá? O Crespo encerrou a preparação para o jogo de hoje. Vamos falar sobre isso, porque temos aqui novidades, né? Que vão estar aí disponíveis para o jogo, mas também tem jogador de fora que a gente não esperava, tá? Vamos lá, ó. Informação do matéria aqui do GE. O técnico Hernan Crespo finalizou neste sábado, no CT da Barra Funda, a preparação do São Paulo para a estreia no Campeonato Paulista neste domingo contra a equipe do Mirassol, às 20h30, né, cara? Às 20h30 e às 8h30 da noite, lá no estádio do Mirassol, no Maião, né? Desde a apresentação, foram 9 dias aí de preparação, entre atividades em Cotia e também na Barra Funda, né? São Paulo começou em Cotia, depois foi para a Barra Funda. Bom, do elenco, 6 jogadores estão fora da estreia. Luan, Rian Francisco e André Silva, todos lesionados. O lateral esquerdo, Enzo Dias, que ainda faz alguns treinos com certa limitação em razão de uma cirurgia de uma hérnia inguinal. Tá? O Rodriguinho também está fora porque está encaminhado aí para o Bragantino. Até aí, todo mundo já esperava que esses jogadores estivessem fora. Quem a gente não esperava era o Caleri. O Caleri é o 6º jogador aí, tá? Que vai desfalcar o São Paulo na estreia contra o Mirassol. Saiu várias e várias informações que ele estava bem. Essa informação que ele estava voando nos treinos, né? Tava muito bem, que poderia talvez até voltar na temporada passada ainda, né? Acabou que não voltou, deixaram para 2026. E tinha informação também que ele estaria disponível para o jogo, mas por algum motivo aí o São Paulo preferiu não relacionar o Caleri, tá? Então o Caleri aí, mesmo com o otimismo que ele estaria disponível, tá bem, que não sei o que lá, não foi relacionado, tá? Tá fora da estreia aí contra a equipe do Mirassol, tá? Uma boa novidade para o torcedor é a volta de Lucas Moura para a partida. Ele conviveu com problemas no joelho direito em 2025, mas já não reclama de dores, o que é uma ótima notícia. Agora torcer para que ele continue sem reclamar de dores, né, para ele conseguir ter uma sequência aí e brilhar nos campos aí, porque é o melhor jogador de São Paulo, né? Torcer para que ele não conviva mais com essas dores no joelho. Até aqui não tá reclamando de nenhuma dor, né? Então torcer para seguir dessa maneira aí. O Lucas, que não terminou a temporada jogando, né? Se não me engano, o último jogo que ele fez no passado foi contra o Bragantino, se eu não tô doido. Aí depois não jogou mais e volta hoje, né? E volta hoje. Aí, tá? Então são as novidades aí para o jogo de hoje, tá? Aí a gente tem aqui, rapaziada,
dois crias de Cotia, tá, que foram relacionados aí para o jogo, que é o Hugo, tá, que teve uma lesão, né, cara, fez uma cirurgia aí de ligamento cruzado anterior, no ano passado, na final da Copinha do ano passado, né, e ele foi relacionado, vai estar no banco, baita do notícia, tá, cara, é um dos principais jogadores daquela conquista da Copinha do ano passado, foi, irmão, um dos principais destaques daquela campanha, né, foi muito bem mesmo. Naquele momento ali, o técnico era o Zubeldia do São Paulo, né? Do time principal era o Zubeldia, e tinha várias informações que o Zubeldia era louco no futebol dele, que era o jogador que o Zubeldia mais gostava da base, era o Hugo, e se machucou na final da Copinha, só voltou, agora já está disponível e vai estar no banco, né? Foi relacionado para o jogo de hoje aí, baita de uma notícia, eu gosto muito dele, tá? Um jogador, irmão, que tem muito talento, tem tudo aí para se firmar no time principal do São Paulo. Se firmar talvez seja forte, porque a gente sabe, né, que jogador jogou meia dúzia de jogos aqui no futebol brasileiro, irmão, já é vendido para Europa, a gente sabe como é que é, né? Mas tem tudo aí para brilhar, jogador muito talentoso, eu gosto muito do estilo de jogo dele, aí, gosto bastante aí dele, tá? E o outro cria também que vai ser relacionado, que vai estar no banco, é o Nicolas, né? O lateral que deixou aí a Copinha, ele só fez a estreia na Copinha, logo depois já foi integrado aí para o time principal. Então, Hugo e Nicolas vão estar no banco de reservas, né? Deve estar no banco, né? O Crespo não vai colocar nenhum dos dois aí como titular aí não, tá bom? Vamos seguindo aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Hoje tem São Paulo em campo, tem estreia na temporada, mas também tem matéria no Fantástico. Que é isso, Gabriel? Tá ficando maluco? Isso mesmo. O Fantástico anunciou que mostrará uma matéria sobre o São Paulo neste domingo. A polícia suspeita que o clube é vítima de um esquema milionário de desvio de dinheiro, né? Como já comentamos aqui sobre os vários e vários aí episódios de escândalos no São Paulo, como a gente já acostumou a ver nas últimas 2-3 semanas, né? Vários esquemas aí, corrupção, né, cara? Tipo assim, supostos desvios de dinheiro aí das contas do São Paulo. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, inclusive porque tem informação em relação ao Casares, né? Então, a polícia está investigando, a Polícia Civil está investigando, o Ministério Público também já está aí de olho nessa situação. E hoje, São Paulo aí aparecendo no Fantástico para falar de futebol? Não. Para falar que o São Paulo foi campeão? Não. Para falar do São Paulo ser aí, né, vítima, né, ser vítima de um esquema milionário de desvio de dinheiro, né? Eu achei que eu nunca ia ver isso aqui na minha vida, sinceramente. Achei que nunca ia ver, né? São Paulo é um clube que hoje ele aparece mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas, né? Porque na página esportiva ele é coadjuvante porque o clube está largado e é mal administrado. E também tem corrupção na gestão, né? O que também colabora para o time estar na situação que está e não ser protagonista. Mas, por outro lado, a gente é protagonista nas páginas policiais, infelizmente. Eu achei que eu nunca ia ver isso na minha vida. Tá me lembrando muito o caso do Cruzeiro, né? Que virou um caso gigantesco, assim. Tanto que a galera até usou um termo de cruzeirar, né? Porque o que aconteceu com o Cruzeiro foi algo muito, muito grande, virou algo assim gigante na história do futebol brasileiro. E, pelo que parece no São Paulo, não tá muito diferente as coisas. Não tá muito diferente, né? Claro que o Cruzeiro foi rebaixado, aí ficou anos e anos na Série B, depois virou SAF, né? Agora tá aí forte de novo com a SAF, né? Esperamos que isso não aconteça com o São Paulo, né? De cair, né? Ficar anos na Série B, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas algumas coisas lembram o que aconteceu no Cruzeiro, né? Triste aí você ver o que acontece, né? Do São Paulo tá parecendo no Fantástico. Tem um lado positivo, né? De que os escândalos de corrupção tá sendo exposto e investigado aí pela polícia, o que é muito positivo, evidentemente. Mas tem um lado da vergonha, né? Tem um lado da vergonha. Eu vejo muita gente falando, nossa, domingo a gente pegar a pipoca e acompanhar o Fantástico. Cara, eu acho isso aqui bem bizarro, porque, eu falei, tem a parte boa, né, de que tá saindo tudo para todo mundo ver em relação aos escândalos, investigação da polícia, Ministério Público, óbvio que isso tudo é muito bom, né, cara, para acabar com essa palhaçada, mas ao mesmo tempo é uma vergonha, né? É uma vergonha aí o que acontece, né, cara? Você vê os outros times, contratação para cá, contratação para lá, campeão de não sei o que, tal time disputa com não sei quem, tal jogador, e o São Paulo aparecendo no Fantástico, né?
Então é uma situação, né, que é triste e vergonhosa, né? Vincular o nome do São Paulo a crimes, corrupção, esquema, né? Então é um negócio bem triste aí mesmo, mas é o que acontece no São Paulo, né? É o que acontece no São Paulo aí, não só hoje, mas nos últimos anos aí. A São Paulo não está na situação que está no campo hoje, é por acaso, à toa, tem um motivo, né? Tem um motivo aí. E a gente está vendo o porquê disso tudo. Bom, vamos seguindo aqui agora, meu parceiro. Vamos seguindo aqui porque temos mais notícias. Vamos entrar agora no tema de mercado da bola, para a gente falar aí sobre o Kevin Zenon, né, que é jogador aí do Boca Juniors. E vamos lá, ó. Informação do GE. São Paulo tenta a contratação do meia Kevin Zenon, de 24 anos, que atuou as últimas 2 temporadas pelo Boca Juniors da Argentina. O nome tem o aval do técnico Hernan Crespo e do departamento de scout do Tricolor. Nos últimos dias, o São Paulo buscou contato com a diretoria do Boca e abriu negociações com os representantes do atleta, que tem contrato com o clube argentino até o fim de 2028. Tá? Então o São Paulo fez um contato aí com o Boca pelo jogador e já abriu negociação com os representantes do jogador, tá? Com os empresários aí do Kevin Zenon. A ideia do São Paulo é conseguir a liberação do jogador por empréstimo, com um valor como compensação financeira. O jogador, porém, tem propostas também por empréstimo de alguns clubes da Europa, o que torna o negócio mais difícil de acontecer, tá? Então tá aí, essa situação, o São Paulo que é o Kevin Zenon, já disse algumas informações, o São Paulo estava interessado no Kevin Zenon, né, que é o jogador do Boca, e agora o GE aqui traz, né, o André Hernan também tinha trago também essa informação, tá? Então a situação é, São Paulo que é o jogador, fez um contato com o Boca, que é aí um negócio por empréstimo, só que a diferença em relação a outros negócios é que o São Paulo quer a liberação por empréstimo, com um valor como compensação financeira. Então, o São Paulo, pelo que eu estou vendo aqui, né, que é o empréstimo, mas pagando pelo empréstimo, né, pagando aí para trazer o Zenon por empréstimo, coisa que não é normal, né? Se você for pegar aí os últimos negócios do São Paulo, é só negócio por empréstimo ou jogador que estava livre. Por empréstimo, o São Paulo estava pagando para ninguém, né? Tava conseguindo os empréstimos aí livres, né? Empréstimos no caso de graça, né? Você trazer o jogador e não pagava nenhuma compensação pelo empréstimo. No caso do Kevin Zenon, São Paulo topa uma compensação financeira, que é o que o Boca quer. O André não traz até aqui de que o Boca não topa fazer negócio se não tiver uma compensação financeira pelo empréstimo. Emprestar de graça, o Boca não faz isso por nenhum jogador. É meio com a política do Boca, segundo, né, colocou aqui o André Hernan. Então o São Paulo está disposto a trazer por empréstimo, pagando uma compensação financeira, só que também tem concorrência de times da Europa, né? O blog do São Paulo traz aqui de que o time da Europa que está de olho nele é o Alavés, da Espanha. Com todo respeito, deixar de vir para o São Paulo, mesmo com tudo que acontece no São Paulo, né? Jogar no Alavés também é dose, né? Com todo respeito aí também é complicado, né? Se fosse um time, né, de maior relevância, já tem entendido. Agora, o Alavés é osso duro de roer, hein? Mas, enfim. Ele foi revelado pelo União Santa Fé e chegou ao Boca em 2024. Na primeira temporada, ele fez 6 gols e deu 7 assistências em 46 jogos. No ano passado, fez 4 gols em 33 partidas, né? Os números aí do Kevin Zenon nas 2 temporadas que ele tá jogando aí no Boca Juniors, né, rapaziada? Então, tá aí a informação que trouxe o GE, né? O São Paulo tá tentando aí uma liberação por empréstimo, mas dessa vez pagando, né, aí o empréstimo, né, com compensação financeira, pagando aí pelo empréstimo. Vamos ver se nesses moldes aí vai para frente ou não, tá? Eu nunca vi o jogador jogar, tá? Não tenho aí uma capacidade de falar sobre o jogador, mas vi muita gente elogiando nas redes sociais. Aqui é bom, duvido vir, que não sei o que lá. Vi muita gente elogiando e querendo a contratação aí dele. É um meia, né? Como o Gé botou aqui. É uma posição super, hiper, mega carente no São Paulo, porque o Oscar vai se aposentar e o Rodriguinho foi embora. Então a gente não tem jogador mais nessa posição, né, cara? Então precisa muito de um jogador para essa posição, porque é muito carente hoje um jogador dessas características no São Paulo. É muito carente mesmo no São Paulo por um meia. Precisa, né? Mesmo que não seja o Zenon, tem que buscar outro no mercado.
tem que ter um jogador para essa posição, né? Só da Lapada só não tem mais Rodriguinho e Oscar de uma vez. Então tem que buscar um jogador para essa posição. Aí, ele tem 24 anos de idade, né? Ótima idade aí, jogador jovem, então vamos aguardar aí, né? Segundo o Globoesporte.com, em documento enviado ao Conselho Deliberativo, Júlio Casares justifica saques das contas do São Paulo. O documento, tá? Esse documento, tá? Para deixar claro, o Casares fez o documento e enviou para os conselheiros antes aí da votação do impeachment. Esse documento que o Casares enviou, ele disse que os 11 milhões que foram citados no inquérito, tá aí, desses 11 milhões, 8 milhões e 200 mil reais são de despesas operacionais dos jogos. O restante do valor aí, né, seria para um pagamento de premiações para os jogadores como prática comum não só do São Paulo, mas em todos os demais clubes do futebol do país. Então, o Casares se defende dessa maneira, ó, 8 milhões e pouco aqui foi para despesa operacional dos jogos e o restante foi para pagar aí premiação para os jogadores, né? É o que o Casares justifica para se defender, né, desses 11 milhões que foi tirado das contas do São Paulo. Mas aí eu faço a pergunta, 8 milhões, né, mais de 8 milhões de reais de despesa dos jogos, isso é o que? Conta na temporada inteira? É isso? E outra, por que o dinheiro foi para sua conta, Casares? Essa é a questão. Né? Essa é a questão. Vamos aguardar o término das investigações aí para saber, né, se ele é culpado ou não. Né? Vamos aguardar. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve aí no canal, deixa o like, valeu, tamo juntão e saudações tricolores.